Quer aprender um pouquinho mais sobre a estrutura da matéria? Quer aprender como a gente calcula a massa atômica, o número atômico, o número de elétrons dos átomos? Quer saber qual é a diferença de um cátion para um ânion? Se liga no vídeo que o Barba da Química vai ensinar isso hoje para você. Vamos lá então, pessoal, vamos dar início à nossa aula sobre estrutura atômica ainda, né? Na verdade, no último vídeo eu falei que seria a nossa última aula, mas eu resolvi colocar esse vídeo aqui como o 7º vídeo do módulo de estrutura atômica, onde nós vamos falar um pouquinho de número de massa, número atômico, íons e vamos falar também de semelhança atômica, tá certo? É um vídeo que eu acho que não vai ficar muito longo, mas que nós vamos ver alguns conceitos que são essenciais. Vamos lembrar, para quem não assistiu ainda, eu vou deixar aqui em cima o card do vídeo que fala sobre o último modelo atômico, o modelo atômico de Bohr, que foi complementado por Sommerfeld. Então a gente tem como modelo atômico o núcleo, né? O átomo, né? Formado por um núcleo que é positivo, esse núcleo sendo, né, aqui positivo, e nele estão contidos os prótons e os nêutrons e uma região, né, vazia, um grande vazio, onde a gente tem a eletrosfera, que tem os elétrons, que são partículas negativas. A gente viu também que prótons e nêutrons são os responsáveis pela massa do átomo, enquanto os elétrons, quando comparado com os prótons e nêutrons, têm uma massa praticamente desprezível, tá? Então, a gente pode avançar o seguinte: a gente viu também que todo elemento químico é simbolizado por um símbolo. Alguns somente com uma letra, como por exemplo o oxigênio, que o símbolo é somente o O, e alguns por duas letras, como por exemplo o sódio, sendo a primeira maiúscula e de máquina e a segunda cursiva. Então o símbolo do sódio está aqui, Na. Vamos lembrar que isso se faz necessário, né? Porque são somente 26 letras no alfabeto e a gente tem 118 elementos químicos conhecidos, tá? Então, o que a gente vai ver? Então, eu vou fazer uma representação aqui de um átomo genérico. O que é isso, Marcelo? Átomo genérico? Um átomo que o símbolo aqui não existe. Então, o átomo aqui de símbolo X, a gente vai aprender que aqui, desse lado, no canto superior, a gente representa o A, eu já vou dizer o que é A, e embaixo o Z. A nada mais é do que o número de massa de um átomo. E Z é chamado de número atômico do átomo. Então vamos entender o que é esse A e o que é esse Z. Esse A, gente, nada mais é do que o somatório, ou seja, o número de massa dos átomos, nada mais é do que a soma dos prótons com os nêutrons, que são os responsáveis pela massa do átomo. E o número atômico do átomo é sempre igual ao número de prótons. Então, gente, podem reparar aqui que, de uma maneira geral, o número de massa do átomo é sempre maior do que o número de prótons, tá certo? Tenham sempre isso em mente. Por quê? Porque o número de massa está somando, pegando o número de prótons e ainda somando com nêutrons. A exceção é o átomo que não tem nêutron, que no caso seria o átomo de hidrogênio, tá certo? Tirando isso, todos os outros casos, o número de massa do átomo é sempre maior do que o número atômico, que é também chamado de número de prótons. Existem alguns átomos que são neutros. O que são átomos neutros? Átomos que não ganham nem perdem elétrons. Então, átomos neutros, o número atômico, que já é sempre igual ao número de prótons, vai ser também igual ao número de elétrons, ou seja, o número de partículas positivas e negativas que o átomo tem é igual. Isso é algo lógico de se pensar, porque senão o átomo estaria carregado, coisa que não acontece. Porém, na química é possível isso ocorrer, que são a existência dos íons. O que são íons? Íons nada mais são do que átomos eletricamente
carregados. E esses íons são divididos aqui em cátion, que são os íons positivos, e os ânions, que são os íons negativos. E aqui, gente, vem talvez algum dos maiores dificuldades que os alunos têm em relação à química para lembrar. Eu vou tentar explicar bem devagarinho para que vocês, se vocês não lembram isso, aprendam. Para quem já sabe e tem alguma dúvida, tira essa dúvida de vez, tá certo? Então vamos lá. A gente está falando aqui de cátions, de ânions. Uma dúvida que os alunos sempre perguntam é por que o átomo a gente só pode adicionar ou retirar elétrons? Vamos lembrar que a região, a eletrosfera, onde estão os elétrons, é uma região muito maior do que o núcleo do átomo. Vamos lembrar que o núcleo do átomo fazendo uma analogia que eu sempre falo, o núcleo do átomo é a cabeça do alfinete no centro do gramado do Maracanã. E a eletrosfera é o Maracanã inteiro. Então, o núcleo é muito pequeno. E qualquer processo que a gente vá interferir no núcleo, seja bombardear o núcleo com prótons e nêutrons, é um processo similar ao da bomba atômica, que é um módulo que a gente já vai estudar logo em seguida depois desse, tá certo? Então tenham isso em mente, bem claro. Qualquer processo que a gente vai adicionar ou retirar de um átomo é elétrons. Se mexer com prótons e nêutrons do átomo, você vai estar mexendo com o núcleo, vai estar causando um processo similar a de uma bomba atômica, tá certo? Então, o que a gente vai ver agora? Cátions e ânions. Vamos entender o seguinte: o átomo ele vai ganhar ou perder elétrons, e elétrons são partículas negativas. Então, se o átomo perde elétron, ele vai ficar positivo. É verdade. Por quê? Porque ele está perdendo algo negativo. O átomo neutro ele tem prótons igual a elétron. Vamos lembrar que próton é positivo, elétron é negativo. Se ele está perdendo algo negativo, a tendência é que ele fique mais positivo do que negativo. Então, por isso que o átomo perde elétrons, vai ficar positivo. Já o átomo que ganha elétrons está ganhando algo negativo. E daí a soma das cargas negativas ficará maior do que a soma das cargas positivas. Por isso que o átomo vai ficar negativo quando ganhar elétrons. E aqui tem um macetinho que eu vou ensinar para gravar isso, que é lembrar da palavra pepoca. O que significa isso? Isso aqui significa que o átomo que perde, o que o átomo pode perder? Elétron. Como é que ele fica? Positivo. E o que ele é? Um cátion. Então, está aqui um macetinho. O átomo que perde elétron fica positivo, é um cátion. Vamos ver um símbolo aqui de alguns cátions. Então, por exemplo, a gente falou ali do oxigênio, está aqui o oxigênio, com menos 2 de carga, ou seja, ganhou 2 elétrons. O sódio pode perder um elétron. O cálcio, perdendo 2 elétrons aqui. O átomo de cloro, ganhando um elétron. Então, esses são exemplos de ânion, cátion, cátion e ânion, tá certo? E para a gente encerrar essa parte, nós vamos falar um pouquinho da semelhança atômica. O que é semelhança atômica? São átomos que vão possuir ou número de massa iguais, ou número de prótons iguais, ou número de nêutrons iguais, ou número de elétrons iguais. Porém, com certeza, para a química, o mais importante são os átomos que são isótopos, que são aqueles que apresentam o mesmo número de prótons. Mas vamos ver todos eles, tá certo? Então, na semelhança atômica, a gente tem os átomos que são isóbaros, que apresentam número de massas iguais. Então, um exemplo está aqui, o átomo de cálcio. E o potássio, que vão possuir aqui número de massa iguais, porém, diferentes números de prótons e nêutrons, tá certo? Então, isso são exemplos de átomos isóbaros. Os átomos isótopos, que, como eu falei, é o mais importante para a química, principalmente porque a gente vai falar da radioatividade e daqui a algumas aulas,
E lá na radioatividade a gente vai ver, né, o processo de datação, o processo de isotopia do carbono, por exemplo, que existe carbono de número atômico 6 e massa 14, existe carbono de número atômico 6 e massa 13, carbono de número atômico 6 e massa 12. Então, isótopos são átomos que possuem número de prótons iguais. Um macetinho para gravar isso é número de massa igual, isóbaros, letra A de número de massa, P de prótons. Dando continuidade aqui, a gente tem também os átomos que são isótonos, que são átomos que vão possuir número de nêutrons iguais, de boro, que tem 11 de massa e 5 de número atômico, então o número de nêutrons dele é 11 menos 5, né? Ou seja, é 6. O átomo de carbono, que tem 12 de massa, 6 de número atômico, então o número de nêutrons dele é 12 menos 6, que vai dar 6. Então, mesmo número de nêutrons, número de massa e prótons diferentes. E por último, da semelhança atômica, existem os átomos que são isoeletrônicos, que são os átomos que vão possuir número de elétrons iguais. O exemplo a gente pode pegar aqui, ó, por exemplo, um átomo carregado como o flúor, que ele tem 9 de número atômico, ganha um elétron, passa a ter 10 elétrons, tá certo? A gente pode comparar ele, por exemplo, com o átomo de neônio, que já tem 10 elétrons no seu estado fundamental. Então, isso são exemplos de átomos isoeletrônicos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo rápido, mas que tem bastante conteúdo. Então, a gente viu aqui o que é número de massa, o que é número atômico. Vimos o que significa o processo de semelhança atômica, ou seja, isóbaros, isótopos, isótons, isoeletrônicos. Falamos de íons, falamos dos cátions e dos ânions. E com isso, sim, agora sim a gente vai encerrar o módulo de estrutura atômica, com essa 7ª aula. A partir da próxima aula, a gente vai começar já a ver o processo de distribuição eletrônica do átomo, para poder depois estudar um pouco da tabela periódica, radioatividade e por aí vai, tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ajudar o canal a crescer, fazendo a divulgação do canal para os amigos, para os familiares. E divulga o canal, que é a grande ajuda que vocês dão para o Barba da Química. Valeu, pessoal, até uma próxima, grande abraço.